Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar? Glória a Deus. Hoje nós daremos continuidade. Que salmo? Obrigado. Que salmo, irmãos? A Áurea não veio a semana passada. Hoje ela não se lembra, Áurea? Nós estamos no Salmo 80. Nós vamos dar continuidade a partir do verso 4. Nós vamos ler do versos 4 ao 7 e nós daremos então início nesse momento a esse salmo a partir do verso 4. Todos encontraram? Fico feliz que a banda hoje tocou, a orquestra tocou, né? Que maravilha, muito feliz por vocês, viu? Deus continue vos abençoando. E incentive os outros a estarem juntos, né? Diz-nos a palavra do Senhor: Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrima e o fizeste beber os copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçoaram de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, queridos, é a restauração. A semana passada nós falamos sobre o contexto que Israel estava passando, aquele contexto caótico de destruição, e nós ainda continuaremos vendo esse mesmo contexto e o clamor do salmista para que Deus pudesse restaurar a nação. Dentre alguns aspectos que nós vamos ver nesse momento, é que o salmista fala que Deus os alimentava com pão de lágrimas e os fizeste beber copos de lágrimas. Olha que coisa interessante, pão de lágrimas e copo de lágrimas. Alguém já comeu aí o pão de lágrimas? Eu acho que todos já comemos pão de lágrimas. É aquele momento em que você está numa dificuldade muito grande, em que você chora até mesmo comendo. Eu já senti o sabor da comida salgada com a lágrima, né? Por estar vivendo um momento de dificuldade, de aflição tão grande, você come, você não sabe se você está sentindo o sabor da comida ou se é da lágrima que está correndo pelos olhos, correndo pelo seu rosto afora, né? E nesse momento, a dificuldade que Israel estava passando era tão grande que ele faz essa comparação. E eu quero fazer 3 perguntas para a igreja. Primeiro, quem fornece o pão? Ou quem fornecia aquele pão? Quem fornece o pão para você hoje? Segundo, quais eram os mantimentos? O que é que essa pessoa que nos fornece o mantimento nos dá verdadeiramente? E o que fazia parte desse acompanhamento, dessa dieta, durante esse período? Na verdade, quem fornece o pão em ambos os casos é Deus. Tanto no momento da sua alegria, quanto no momento da sua dificuldade. Então, Deus te acompanha mesmo naquele momento em que você está comendo pão de lágrima. Porque é Deus quem fornece o alimento para nós. Todos os dias. Quer sejam dias alegres e felizes, momentos em que nós passamos com bastante fartura, ou às vezes também naquele momento da dificuldade, da tristeza, das percas, da destruição, em que nós nos sentimos abalados, chacoalhados pelas circunstâncias, pelos problemas que nos envolvem, nos cercam e tentam nos destruir. Nesse dia também, é o Senhor que fornece aquele pão de lágrimas. Ambos os casos, é Deus que está cuidando de nós. É Deus quem está no controle. E quais eram os mantimentos dessa dieta? No deserto,
quando o povo estava ali, eu fiquei maravilhado quando Deus me fez entender o que era o maná. No deserto, o povo comia somente um tipo de alimento. Em algumas ocasiões específicas, também o Senhor enviou cordonizes e outros animais. Mas a dieta principal deles era o maná. E o maná, ele era completo. Ele continha todas as vitaminas necessárias para o corpo humano de A a Z. Como tem uma propaganda aí de vitamina. De A a Z. Todas as vitaminas que eram necessárias para o ser humano se desenvolver, para ele não estar desnutrido, para ele ter todas as suas funções perfeitas, era o maná. O maná era um alimento equilibrado que Deus dava ao povo. Fazia desde crianças saudáveis a velhos, idosos saudáveis. O mesmo tipo de alimentação. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu até disse outro dia, eu brinquei aqui com os irmãos, se eu fosse nutricionista, eu ia falar: Deus, me dá aí a receita do maná, Senhor. O que continha dentro do maná, que era tão bom, vigoroso para o ser humano. Irmãos, Deus faz tudo perfeito, né? E aquele povo no meio do deserto, Deus permitia que eles tivessem uma alimentação balanceada e completa. Talvez você, como brasileiro, você possa dizer assim: olha, eu tenho uma alimentação baseada e completa. Segundo estudos, o arroz, o feijão, uma salada acompanhada de um bife é uma comida equilibrada. Mas eu vou dizer para vocês, o maná era muito melhor do que o arroz e o feijão. Ele continha todas as vitaminas necessárias. E engraçado assim, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Não era porque estava mais idosa a irmã que ela ia ter osteoporose. Não. No maná já tinha tudo aquilo que fazia bem para a calcificação dos seus ossos. Olha que coisa interessante, né? Eu fico imaginando como Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Eu começo a pensar alguns assuntos desses, eu falo assim: eu acho que eu estou ficando louco, eu acho que eu estou viajando muito longe, mas eu fico maravilhado com essas coisas de Deus, porque Deus faz todas as coisas com um propósito e Ele faz perfeito. Quando Ele disse para Moisés: eu vou tirar o povo do deserto, Ele já havia planejado tudo, até o alimento que ia fornecer para eles no meio do deserto. Aleluia! Glória a Deus! E aquele alimento gerou saúde para eles. Porém, agora o salmista está falando em outro tipo de alimento. Um pão de lágrimas, mais espiritual. Mas quem estava fornecendo aquele pão de lágrima naquele momento, que parecia que não era saboroso para eles à primeira vista, era Deus que estava também providenciando a saúde ao seu povo. O povo, como nós vimos na semana passada, a distribuição da nação, o rompimento da nação, e nós vimos que o reino do norte se corrompeu primeiro do que o reino do sul, mas depois o reino do sul também se corrompe, se afasta de Deus, e Deus vê a providência corrigindo os seus filhos, trazendo esse momento, esse pão de lágrimas, para que eles pudessem sentir a correção do Pai, e pudessem se tornar para Deus. O que importava para Deus era a restauração do seu povo, era a salvação do seu povo. E Deus fazia o acompanhamento, tanto no deserto. O deserto, quantos anos duraram, irmãos? O deserto de Israel? 40 anos. Agora, o pão de lágrimas aqui que eles se referem, durou mais. Foram 70 anos de exílio. 70 anos de novamente um deserto. E eu vou dizer para vocês, sem o maná. Eles foram espalhados pelas nações e tiveram que sofrer ali angústias, sofrimentos,
padeceram, por quê? Porque na verdade se desviaram da vontade de Deus. Fugiram do propósito de Deus. E muitas das vezes nós nos esquecemos também qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Porém, irmãos, lá no cativeiro babilônico, existiam homens e mulheres que dedicaram a sua vida para Deus ali mesmo, comendo pão de amargura. E quando falaram para eles, olha, canta para nós aqueles cânticos que vocês cantavam lá em Israel, eles disseram, olha, nós não temos condições de cantar. Nós não temos mais alegria. Mas muitos perseveraram ali, como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Esther, Mardoqueu, entre outros homens que preservaram as suas vidas ali, na direção do Senhor, temendo a Deus, comendo aquele pão com lágrima, mas servindo ao Senhor com ousadia. Eles reconheceram que os seus antepassados haviam pecado, a nação fora destruída, mas o mesmo Deus que permitira a destruição de Israel, era o mesmo Deus que restauraria o povo, aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de vida, um Deus de restauração, e Ele está em nosso meio para restaurar o que foi destruído, aleluia. Eu creio que o nosso Deus não permite apenas a destruição, porque Ele é um Deus vingativo de maneira nenhuma. Ele é um Deus de amor que restaura o seu povo, aleluia. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. E o profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, ele nos dá um relato maravilhoso sobre a restauração. O capítulo de número 37, a partir do verso de número 1, diz-nos assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos ajuntaram osso com o osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha destes os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-lo-ei sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e
os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e o fiz, seus companheiros, palavra do Senhor. Glória a Deus. Olha, irmãos, que coisa interessante. Da mesma maneira que o salmista estava falando de toda a destruição que havia acontecido em Israel, aqui o profeta Ezequiel passa por uma experiência maravilhosa. Deus o conduz realmente a Israel, a um vale de ossos secos. Estavam mortos, sem vidas, destruídos, e Deus o coloca diante deles e manda profetizar. E da maneira a qual Deus ordenara ao profeta, Deus assim o fez, fazendo com que aquele vale de ossos se pusessem de pé, como um grande exército. Aquilo que estava tudo destruído, Deus novamente reconstruiu. Quando nós lemos esse texto, eu não vou entrar profundamente nele, mas aqui fala de dois tipos de restauração, no mínimo, duas restaurações. Primeiro, a restauração da nação. Segundo, a restauração da fé em Deus. O povo havia se tornado idólatra, por isso fora destruído. Mas agora Deus os torna de novo a dar vida, restaura a nação e restaura a fé daquele povo em Deus. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus, irmãos, Ele permite que nós entremos em algumas situações, mas tudo isso é para que nós possamos ser restaurados diante dEle. Eu volto a frisar aqui, Deus não é um pai omisso. Às vezes nós somos omissos. Quando nós olhamos para a história de Davi, olha, irmãos, que tristeza com relação ao cuidado com seus filhos. Ele foi omisso com seus filhos. E o resultado foi triste. Mas Deus não é um pai omisso. Ele corrige os seus filhos. Ele não permite com que seus filhos se desviem sem haver uma correção. Mas esta correção, ela tem uma finalidade de restaurar, de preservar a vida, de um fortalecimento a esse filho. Portanto, meu irmão, quando nós somos corrigidos, nós temos que entender que nós somos corrigidos para que nós possamos ter vida. A nação de Israel sofrera tudo isso, porém, Deus também já havia preparado o momento da nação ser restaurada. Uma coisa linda quando nós estudamos os textos de Neemias e nós vemos a reconstrução do muro. Em quantos anos, irmãos? A restauração do muro? 52 dias. Espera aí, não foram meses? Menos de 2. 52 dias. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. E mesmo que estavam ali cercados de inimigos, cercados de pessoas que não, tanto como interno como externos. Porque o crente, irmãos, às vezes ele está preocupado só com os inimigos externos, mas também existem inimigos internos. Agora, o Senhor cuida tanto dos inimigos externos quanto dos internos. Às vezes nós queremos nos preocupar com o joio que está crescendo junto. Meu irmão, quem corta o joio é o Senhor. E Ele cuida do trigo para que o trigo cresça. Ele cuida para que o trigo se desponte. Para que o trigo floresça. Porque Ele é o Senhor que cuida de todas as coisas. Amém? Então, meu irmão, quando Deus nos corrige, Ele já preparou também
a nossa restauração. Ele já tem o projeto todo na sua vida. Todo. Eu fico imaginando, irmãos, o projeto de Deus com Moisés. Moisés, segundo a lei humana, era para ele ser morto ao nascer. Era para ser morto. Mas Deus disse assim, não, eu tenho algo com esse homem aqui. Deus cuidou. Ficou escondido dentro da casa. Não é você não, Moisés, é outro. Mas também Deus tem um projeto na sua vida também. Amém? Moisés já se empolgou ali, irmãos. Glória a Deus. Mas Deus tem um projeto com cada um de nós. Mas com Moisés ali foi uma coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Deus pega aquele menino que era preparado para ser morto ali naquele momento. E Deus fala, não, eu vou preservar a tua vida. Manda ele para a casa de Faraó. O cara que ia matar ele, cuida dele. Olha, irmãos, o cara que manda matar é o mesmo que manda cuidar. Até salário para a mãe cuidar dele. Até um determinado período. Ele estuda ali toda a ciência dos egípcios, se torna um homem sábio, culto. Porém Deus disse assim para ele, olha, agora vem cá que eu vou te ensinar outro projeto agora. Agora você vai cuidar de ovelha, de rebanho. Deus faz com que ele saia fugindo ali do Egito. Ele vai para o deserto. Totalmente oposto, né, irmãos? Quem sabe ele já estava lá, agora eu vou ser príncipe aqui dentro, o que eu vou governar, o que eu vou fazer. Mas o projeto de Deus falou, olha, peraí, filhão, meu projeto para você é outro, diferente. Deus tira ele daquela comodidade, Deus dá um chacoalhão na vida dele, leva ele para o deserto, lá ele vai aprender a cuidar de animais. Tudo aquilo que ele havia aprendido ali, não serviu para nada. Ele precisou de aprender novas técnicas, tirar carrapato, carrapicho, dar água para o gado, proteger de ladrões, proteger de animais selvagens, e assim por diante. Deus ensina, mas 10 anos, mais 40 anos, irmãos. 3 ciclos de 40 na vida de Moisés. Foi mais, hein? Foi mais. Moisés foi ali abençoado naquele deserto. Adquiriu outra sabedoria. Agregou ao conhecimento que ele tinha. E aí Deus fala para ele, agora você vai agora cuidar do meu povo, Moisés. Agora você está pronto para um novo projeto, Moisés. Aí Deus aparece para ele no meio do deserto ali, numa sarça ardente, e aí o Senhor fala com ele, e ali ele ouve a voz do Senhor, tem um encontro com Deus, e aí Deus começa uma nova fase na vida de Moisés. E aí o conduz de volta para Israel, para o Egito, para libertar o povo e conduzir o povo por mais 40 anos de deserto. Que coisa maravilhosa, né? O trabalhar de Deus. Então, irmãos, às vezes nós temos um projeto, achamos que é uma coisa, mas Deus do nada, Ele dá uma reviravolta, porque Ele tem o projeto completo das nossas vidas na sua mão. Viu? É o projeto por inteiro. Às vezes nós não entendemos quando nós estamos passando por esse momento em que nós estamos comendo o pão de lágrimas. Você fala assim, Senhor, o que é isso, Deus? Por que eu estou passando por isso? Mas tudo tem uma finalidade, irmãos. Há um propósito, há um projeto maior e superior do que aquele que você imagina, meu irmão. Deus está trabalhando no silêncio, mas você não está sozinho. É um projeto de Deus. Continuemos. Dos versículos 8 ao 13. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar,
e os seus brotos até o rio? Por que derrubaste as suas cercas, permitindo com que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Olha, irmãos, aqui o salmista faz uma comparação de Israel como uma videira, que Deus pegou ali no Egito, trouxe essa videira e plantou ali naqueles terrenos que pertenciam aos jebuseus, aos ferezeus, aos amorreus. Deus naqueles povos e planta a sua videira ali, Israel, naquele terreno. Porém, agora Deus permite com que aqueles povos babilônicos pudessem entrar no campo e comer daqueles frutos. Permite com que aquele povo venha, destrua as cercas, invada ali o terreno, o território, e destrua a oliveira. Ele faz essa comparação. Eu fui entender o que é uma parreira, eu fui pesquisar um pouquinho sobre parreira. Não vou querer aqui dar uma aula, porque na verdade não tenho essa capacidade para isso. Mas eu vi que a parreira, ela é uma árvore que ela necessita de muitos cuidados. E quando você abandona ela, de cuidar nela, em pouco tempo, ela deixa de produzir e ela acaba morrendo. Israel, aparentemente, foi isso. Eles se sentiram dessa maneira. Olha, Deus, Tu plantaste nós aqui, o Senhor cuidou de nós por todos esses anos, né? O Senhor nos adubou, o Senhor promoveu podas em nós, o Senhor tirou o excesso de brotos, que a parreira precisa de tirar o excesso de brotos. O Senhor fez tudo, Senhor, durante vários anos. Porém, agora o Senhor nos abandonou. Parou de jogar os nutrientes no solo, parou de adubar, parou de fazer as podas, de retirar os galhos. E agora, Deus, nós estamos destruídos. E as uvas que tinha, o Senhor permitiu com que viesse e arrancasse. Deus, o que é isso, Deus? Simplesmente aquela parreira, aquela ovelha se transformou num simples cipó. Uma árvore sem nada. Galhos secos. Galhos secos. Esta era a imagem que o salmista estava vendo. Você consegue enxergar isso, irmão? Tudo destruído, desolado. Eles tinham uma aliança com Deus. Deus tinha um pacto com eles. Qual era o pacto de Deus? Olha, eu vou abençoar vocês, eu vou fazer prosperar. Mas tinha uma condição para que isso acontecesse. Qual era a condição? Qual era a condição? Se vocês seguirem o meu projeto, se vocês me obedecerem. O projeto de Deus era tão perfeito que as bênçãos iriam até eles. Os seus inimigos viriam e fugiriam. Mas eles se esqueceram do projeto de Deus. Vocês se lembram que na divisão do reino do norte, o rei do norte, uma das primeiras atitudes que ele toma é de construir 2 cidades para adoração. Deixou Betel, um local de adoração, e depois no norte constitui mais uma cidade para adoração,
para que ninguém viesse a Jerusalém. Olha, está aqui o Deus de vocês. Já começa a abandonar todo o projeto de Deus. Todo o projeto de Deus. Olha que coisa, irmãos. E o salmista tem essa convicção. O salmista, ele se lembra que era condicional a bênção de Deus. E no livro, irmãos, do Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo número 15 e verso número 4, a palavra do Senhor nos diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Jesus falando isso. Eu sou a videira, e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O salmista o salmista Asaf toma essa consciência, que eles erraram, que eles se desviaram do projeto inicial de Deus, e agora eles estavam pagando um preço, porque eles não estavam ligados mais em Deus. E como oliveira, só Jesus Cristo é a oliveira verdadeira, só Jesus é verdadeiramente a videira. E se nós não estivermos ligados nele, nós somos galhos secos. Não podemos fazer nada. E isso trouxe o quê? Trouxe o rompimento com Deus. Deus se distancia deles. Estou dizendo para os irmãos, havia um propósito de Deus, mas Deus agora naquele momento os deixa, para que eles vejam que sem Deus eles não eram nada. Na verdade, irmãos, aqueles primeiros homens que chegaram na terra prometida, como Josué, Calebe, eles entendiam que estavam ali porque Deus os haviam enxertado ali, implantado ali. Deus expulsara todos aqueles homens, todos aqueles povos que estavam ali, conforme nós estudamos no livro de Josué. Deus expulsa aquelas nações, Deus dá grandes vitórias a eles, como a cidade de Jericó, entre outras cidades poderosas, como Deus também dá vitória a Davi, na cidade de Jerusalém, não pelas forças dos seus exércitos, dos seus homens, mas pelo braço forte de Deus, porque eles estavam na direção de Deus. Mas o povo então se distancia da vontade do Senhor, e não há como o Senhor os abençoar. Era a bênção de Deus para as nossas vidas, ela é condicional a nós obedecermos a Deus. Se nós estivermos em Jesus, se nós permanecermos nele e as suas palavras em nós, irmãos, é condicional, nós precisamos de estar nele. Se nós não estivermos nele, não tem como nós darmos frutos. Nós vamos ser aquele galho seco, para que nada serve. Dos versos 14, 15 e 16, nós vamos continuar nesse assunto. Volta para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizesse crescer. Tua videira foi derrubada como um lixo, foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Olha a oração do salmista: Senhor, volta-te para nós. O Senhor que nos plantou. Irmãos, como Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada.
Essa videira, sem Deus, ela não conseguia mais produzir. Como eu disse para os irmãos, era um cipó. Cipó. Quem já foi no mato conhece o cipó, né? Para que serve o cipó? Só para fazer uma corda, alguma coisa assim, não dá fruto. Você não come o fruto do cipó? É? Você não cozinha o cipó e come ele? É? Era um cipó, e ainda um cipó seco. Porque dependendo da qualidade do cipó, você pode tirar a água dele, né? A uva não. Aquele cipó seco, sem nada. Alguém já conseguiu tomar a água do cipó da uva? Quando você corta, ele está seco. Um galho seco. Eles viram, então, aqui nesse momento, o abandono de Deus. Eles sentiram de perto nesse momento. E eles não entendiam, irmãos, até então, que eles tinham uma grande responsabilidade. Ele era a nação a qual Deus havia tirado realmente lá do Egito. Deus os havia escolhido e havia plantado eles como uma videira. E Deus estava cuidando deles. Deus tinha um cuidado especial por eles. E eles rejeitaram este cuidado quando abandonaram a Deus, quando serviram a outros deuses, quando sacrificaram seus filhos a outros deuses. Como alguns, até um rei de Israel fez isso, sacrificou os filhos a outro Deus. Sendo que Deus não perdia sacrifício humano. Deus havia dado sacrifício de animais, e somente a ele. E havia os sacerdotes, descendentes de Arão, que eram para sacrificar. Mas bois, pombos, cordeiros, não seres humanos, mas eles fizeram até coisas abomináveis aos olhos de Deus, que era sacrificar os seus filhos a outros deuses. E por isso eles não entendiam a responsabilidade deles. E nós, como igreja do Senhor, também temos que entender a nossa responsabilidade. Nós carregamos uma imensa responsabilidade em nossos ombros. Nós precisamos de manter os padrões divinos aqui na terra. Nós precisamos de ser uma igreja santa, levar o compromisso a sério de Deus. Aquele compromisso que nós fizemos quando nós descemos as águas batismais. Você promete servir a Ele todos os dias da sua vida? Sim ou não? Sim. É isso que nós falamos? Nós fizemos uma aliança com Deus. E nós precisamos de estar dentro desses padrões. Levar esses padrões a sério. E muitas das vezes nós nos esquecemos desses padrões. E nós estamos tão habituados com as coisas do mundo, que o nosso linguajar já está parecido com o do mundo. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Ele se misturou, ele se miscigenou com as nações ali que estavam em volta ali. Eles se miscigenaram. Não tinham mais, não era mais uma videira pura, mas era mista. Haviam se contaminado com as nações em volta. E nós precisamos de refletir sobre esta responsabilidade que nós temos, como igreja do Senhor, de ser uma igreja pura, santa diante de Deus. As nossas palavras, as nossas ações, aquilo que nós fazemos longe de todos os irmãos, deve ser coisas que agradam ao Senhor. Quando nós estamos perto da igreja, é fácil, né? Estar aqui no púlpito é fácil, falar bonito, mas e lá fora, como é que é? Qual é a tua conduta? Qual é a minha conduta lá fora? A nação de Israel se perdeu. E Deus, nós temos que ver que Deus quer que a sua igreja não perca essa sensibilidade, mas que ela sempre se lembre que nós estamos ligados em Deus e que nós precisamos de produzir. E se nós só vamos produzir se nós estivermos verdadeiramente nele. Nele. No Evangelho de Lucas, no capítulo número 13, dos versos 6 ao 9, nos diz assim: contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha:
Já há 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Olha, irmãos, que coisa. Olha o que Jesus fala aqui. Jesus conta uma parábola de um homem que tinha uma figueira, e ele ia comer frutos lá e nunca encontrava. E aí ele chegou e disse para aquele que cuidava da figueira: corta. Porém aquele que estava cuidando disse: olha, deixa eu adubar pelo menos mais esse ano. Se no ano que vem ela não der, nós cortamos. Como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de produzir frutos. E para a produção de frutos, nós precisamos de estar ligados em Deus, em Jesus. Se nós não estivermos ligados nele, nós não vamos conseguir produzir frutos. Foi o que aconteceu com a nação de Israel, ela se tornou infrutífera. Deus havia colocado lá para ela ser um diferencial. Olha, vocês vão ser um povo que vai nascer o meu filho. Vocês precisam ser zelosos de boas obras. Vocês precisam ser um povo que tenha um Deus como rei, que vocês clamem a mim e eu responda a vocês, que eu vos socorra, que eu vos faça multiplicar a sua terra, que eu vos faça multiplicar os vossos filhos. Deus esperava deles uma integridade, que eles clamassem ao Senhor, constantemente o Senhor os socorreria, que eles dessem um bom testemunho. Porém aquele povo se esqueceu de Deus. E hoje a igreja tem a mesma responsabilidade. Nós carregamos em nossos ombros a mesma responsabilidade que Israel. A aliança está com a igreja do Senhor hoje. Nós temos que carregar essa aliança com muita integridade. Nós temos que ser verdadeiramente fanáticos por Deus, praticarmos aquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos dar frutos. No capítulo de número 12, o verso 48, capítulo anterior de Lucas, nos diz assim: mas aquele que não a conhece, e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Olha, irmãos, que coisa. Israel foi dado para eles algo muito precioso. Era uma responsabilidade muito grande. Porém, Israel se esqueceu. Israel não levou a sério o pacto com Deus. E foi cobrado deles nesse momento. Olha, vocês se desviaram. Agora eu vou corrigir vocês. E hoje nós, como igreja do Senhor, nós precisamos de entender que a responsabilidade nossa é grande. A quem muito é dado, muito será cobrado. Você já parou para imaginar qual é a responsabilidade que você leva nos seus ombros? Reflita um pouquinho só sobre a responsabilidade que nós temos como igreja do Senhor aqui na terra. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós queremos receber as bênçãos, as promessas. Não é assim? Hoje, o ápice aí da maioria das igrejas que a gente vê é a prosperidade. E uma prosperidade que não vem de Deus. Porque verdadeiramente ser próspero não é ser rico, mas é desfrutar da bênção de Deus, da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus. Este é o verdadeiro homem que é próspero, a verdadeira mulher que é próspera. Porém,
estas mesmas pessoas não querem ter um compromisso sério com Deus. E não levam a sério a responsabilidade que ele tem diante de Deus de dar frutos. E a nossa responsabilidade é tão grande que o nosso fruto nós temos que dar fruto, e que o nosso fruto tem que permanecer. Não pode só ser um fruto temporão. Pode ser um fruto que você deu hoje e ele sumiu amanhã. Não, o nosso fruto tem que permanecer. Permanecer de que jeito? Ele também tem que produzir uma nova árvore e ele tem que produzir frutos. Amém? Você conseguiu refletir um pouquinho na sua responsabilidade como cristão? Porque, irmãos, verdadeiramente, a nossa posição como servos de Deus aqui na terra, como igreja do Senhor, é muito grande. E nós precisamos de entender, de ter essa convicção, desse compromisso com Deus, e que as nossas vidas devem ser separadas para Ele. Para Ele. Aquilo que Deus fez com Israel, plantou Israel na terra, hoje Ele nos plantou aqui na terra. Nós fomos enxertados nele. Nós éramos uma árvore que não produzia frutos. Nós pertencíamos a uma qualidade de árvore que não dava fruto. Qual era essa árvore? Zambujeiro bravo. Não dá fruto. Aí ele nos enxertou nele. E ele diz, olha, você que era infrutífero, agora você vai produzir. Você vai ter vida, porque você está enxertado em mim. Agora nós precisamos de tomar essa consciência, irmão, de quem nós somos e o que nós devemos fazer. Qual é a nossa identidade como servo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo? Israel esqueceu a sua identidade, esqueceu que era um povo separado por Deus, e ele se misturou, e isso causou a destruição. Agora, o Senhor está nos alertando para que nós não percamos a nossa identidade. Deus quer nos restaurar por completo. Deus espera que o seu povo busque a Ele, para que Ele possa restaurar em todos os aspectos da nossa vida. E Ele quer que essa restauração seja duradoura e completa, e que nós possamos nos manter na sua presença, direcionados, vocacionados por Ele. E que nós possamos, irmãos, produzir frutos, e que o nosso fruto permaneça. Para nós concluirmos os versos de 17 ao 19. Repouse a tua mão sobre aquele que tu puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Olha só, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Aqui está mais um pedaço do seu clamor. Ele clama por um verdadeiro conserto com Deus, para que Deus interrompesse aquele momento de angústia, de perseguição, para que eles pudessem ter o alívio de Deus. E o salmista, irmãos, eu creio que ele clamava naquele momento para que Deus fizesse aquilo de forma instantânea, de forma, como nós queremos, né? Para já. Como eu ensinei aqui para a igreja já, o nome de Deus não é Deus de já. Não existe esse nome de Deus, já. Tá? Não existe. Tem muita gente que fala que o nome de Deus é já. Não. É um erro de interpretação.
Deus faz tudo com planejamento. Deus planeja todas as coisas. Antes mesmo de nós sermos formados, nós fomos planejados por Ele. E o salmista achava que se ele clamasse naquele momento, o Senhor responderia de imediato. Mas existem ações de Deus, irmãos, que nós muitas vezes não entendemos, mas para que Ele nos corrija, não é de forma instantânea, mas Ele nos corrige de forma lenta, condicionada, dia após dia, por vários dias. Existem situações, irmãos, que Deus pode nos corrigir de uma forma imediata e que você será corrigido rapidamente e acabou. Puxa vida, errei, né? Como foi o caso de Davi ali, ele reconheceu o erro naquele momento, mas a correção veio posterior, né? Mas foi de forma instantânea. Mas tem momentos, irmãos, que não é da noite para o dia que o Senhor nos corrige, mas são vários momentos, em várias fases que o Senhor vai corrigindo até que nós possamos entender o trabalhar de Deus e não voltar a praticar mais aquilo que praticávamos. Foi o que Deus fez com Israel naquele momento. Deus levou Israel para um cativeiro de 70 anos. Não foi apenas um momento, um dia de perseguição, não, mas Deus os conduz a 70 anos de cativeiro. Deus estava tratando uma doença que estava impregnada em Israel. Deus queria que aquele povo servisse verdadeiramente, e a maneira que Deus visualizou para que eles pudessem ser corrigidos é que realmente eles pudessem ser conduzidos à Babilônia, para que houvesse um tratamento completo. Existem certas doenças que você vai lá no médico, ele te dá uma injeção e te libera, não é assim? Porém, existem bactérias que você precisa de tomar um medicamento a longo prazo. Foi o que Deus fez. Deus deu um antibiótico para eles a longo prazo. Que nós possamos, irmãos, entender que quando Deus nos está tratando, não é apenas, não é para nos destruir, porque as pessoas acham que Deus vai te destruir. Não, Ele está promovendo a saúde para a tua vida. Saúde. Deus está cuidando de você. Deus está indo desde a gênesis ali, do teu problema até a cura. Deus não faz tratamento meia boca, né? Deus não faz, às vezes você quer ver um tratamento meia boca que nós fazemos? Você vai lá no médico, procurou ajuda médica, ok, maravilha. Certo, primeiro passo correto, você está enfermo, foi no médico, o médico te receita um antibiótico para você tomar 30 dias. No 12º dia você se sente melhor, o que você faz? Para de tomar o medicamento. E aí, passado alguns dias, você piora e você volta para o medicamento, mas o medicamento não faz mais o efeito. Aí você precisa de tornar ao médico. Deus não faz isso. Deus, quando Ele nos dá um tratamento, Ele dá um tratamento completo. É para nos curar e é para nos restaurar. Deus restaura a nossa vida por completo. Para nós encerrarmos, profeta Naum, capítulo 2, e o verso de número 2. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Ou seja, olha, destruíram tudo. A nação foi destruída. Tudo foi destruído, mas o Senhor promete que o Senhor restaurará. Deus é o Deus de restaurações, irmãos. Deus é o Deus de reconstrução. Deus é o Deus de mudanças radicais. Esse Deus, Ele promove aquilo que precisa ser limpo da nossa vida. Ele promove a limpeza. Foi isso que Ele fez com Israel. Eu vou tirar do meio de vocês os outros deuses, e eu serei o vosso Deus. Deus tira, irmãos, tudo aquilo
que precisa de ser removido de nós e promove uma verdadeira restauração. Amém. Pai, graças te damos, Senhor, porque conhecemos a Ti, ó Deus, reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas nós sabemos que há um Deus que promove, Senhor, a restauração completa das nossas vidas. Quando nós clamamos por Ti, quando nós nos voltamos a Ti, o Senhor está disposto a nos restaurar, ó Pai. Nos colocamos diante de Ti, ó Pai, como Teus servos, como Tua igreja, clamamos por uma restauração, Senhor. A restauração, Senhor, da Tua igreja, Senhor, por completa. Restauração das nossas vidas por completa. Clamamos também por uma restauração da nação brasileira, meu Pai. Nós estamos passando por esse momentos de crises, ó Pai. Momentos de incerteza, meu Deus. Mas nós cremos, ó Pai, que nós como Teu povo, se nós Te clamarmos, ó Pai, haverá a resposta Tua, Senhor. Não a resposta, Senhor, da maneira que queremos, mas nós queremos a melhor resposta Tua, Pai. A melhor resposta, meu Deus, que vem do alto, porque a Tua resposta é perfeita, Senhor. Tu não faz nada de errado, mas o Senhor faz tudo perfeito. E nós clamamos para que o Senhor possa nos sarar essa terra por completo, ó Pai. Que esse povo possa ter, ó Pai, o Teu nome como verdadeiro Deus, ó Pai. Visita a nação brasileira, meu Pai. Visita, meu Deus, em todas as áreas, Senhor, desta nação, ó Pai. Que ela possa ser restaurada por completo, ó Pai. Assim como o Senhor visitou a nação de Israel e restaurou a nação, eu te peço, Senhor, venha nos restaurar, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai, ser beneficiados por Ti, ó Pai. Clamamos como Tua igreja aqui na terra, Senhor. Sabemos que estamos vivendo os últimos momentos aqui, que estão antecedendo a Tua vinda, meu Pai. A Tua vinda está próxima, Senhor. E a Tua palavra nos diz, ó Pai, que esses dias seriam dias difíceis, trabalhosos, ó Pai. Mas nós, ó Pai, clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, ó Pai. Abrevia esses dias, ó Pai, para que a Tua igreja possa continuar, ó Deus, alicerçada em Ti, ó Deus. Que nós não percamos a esperança de uma verdadeira restauração, ó Pai, a qual o Senhor irá restaurar o Teu reino aqui na terra por completo, ó Deus. E, Senhor, será um reino de paz, um reino de justiça, meu Pai. Nós aguardamos esse dia, meu Pai. Aguardamos o dia glorioso em que nós escutaremos o som da trombeta, meu Pai. E nós poderemos subir contigo para, Senhor, vivermos eternamente, Senhor, contigo, ó Pai. Senhor, queira, meu Deus, fazer de cada um de nós aqui, Senhor, verdadeiramente, Senhor, produtores do Teu reino, ó Pai. Que nós venhamos produzir frutos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, dar um bom testemunho, Senhor, aonde nós passarmos, Senhor. Que não sejam as nossas palavras a falar mais alto, mas que as nossas ações, ó Pai, que tudo o que fizermos seja para louvor, adoração e glorificação do Teu nome, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos a nossa integridade, Senhor, diante de Ti e diante dos homens, ó Pai. Que todos possam testemunhar, ó Pai, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, que nós possamos ser referenciais para este país, ó Pai, onde existem tantas, Senhor, incertezas, tantas coisas erradas, ó Pai, que nós possamos ser um referencial, ó Pai, para as pessoas, que nós possamos ser um diferencial para aqueles que procuram a integridade diante de Ti, ó Pai. Senhor, ajuda-nos em todas as áreas da nossa vida, financeira, emocional, conjugal, ó Pai, afetiva, meu Deus, que todas as áreas da nossa vida possam ser equilibradas por Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa nos fortalecer e nos conduzir em todos os momentos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.